Graça e paz, Igreja do Avivamento. É uma alegria nesse momento podermos compartilhar com a Igreja do Senhor toda o que nós estamos vivendo, as experiências que nós estamos tendo e o momento que está vivendo o mundo todo. Então é nesse espírito que eu venho aqui trazer uma palavra daquilo que o Senhor vem operando, vem trabalhando, vem ministrando ao meu coração. Principalmente uma palavra de paternidade, porque nós temos um Pai, mesmo as situações, as circunstâncias sendo difíceis, mas nós temos um Pai que nos ama e que tem propósitos eternos para nós. E eu fazendo uma reflexão sobre tudo isso, porque como nós estamos tendo muito tempo assim de pensar, de buscar, de planejar, então o Espírito vai nos ministrando. E me veio no Espírito o propósito porque Deus nos criou. Por que Deus criou Jurandir? Isso eu comecei a meditar e o Senhor me trouxe o versículo número 4 do livro de Deuteronômios, capítulo 4, versículo 10. E quando eu fui ver esse versículo, ele diz o seguinte: Moisés falou no dia em que estava diante de Yahvé, teu Deus, no Horebe, quando o Senhor me ordenou, reúne-me o povo, para que eu os faça ouvir a minha palavra, a fim de que aprendam a respeitar-me com amor reverente por todo o tempo em que viverem sobre a face da terra, e assim ensinem a vossos filhos. Se nós formos fazer uma reflexão nesse texto, nesse versículo, nós vamos discernir que Deus criou o homem para uma conversa. Deus nos criou para ter uma conversa conosco, uma conversa de intimidade, como Ele mesmo diz, para que o homem aprenda a conhecer e a respeitar a Deus com amor e reverência em todo o tempo que viver na face da terra. E o que é que nós temos visto? Nós estamos vivendo dias em que os homens têm muitos sonhos, muitos projetos, fazem muitos planos, mas em tudo é sempre a mente humana, é o eu, é o que eu penso, é o meu intelecto, é a minha inteligência. E Deus nos chamou nesse momento. Ele criou uma circunstância, uma condição em que todos nós estamos sendo chamados para ter uma conversa de pé de ouvido com Deus. Não tem como nós fugirmos disso. É o que está acontecendo, nos conduz a pararmos tudo o que estamos fazendo e dizermos: agora vamos reunir a nossa família, como nos ensina aqui na palavra, e ensine a vossos filhos. Então é um momento de nós conhecermos o que é o projeto de Deus realmente para a humanidade em toda a terra. Amados, a igreja, nós ouvimos as ministrações, nós temos orado, nós temos proclamado um avivamento. E você pensa que um avivamento era somente assim, de oba-oba, sem compromisso, sem reverência? Não. O que Deus está fazendo na terra é exatamente nos ensinando, nos mostrando como é que nós devemos fazer. Nós precisamos passar por um processo de arrependimento, de confissão de pecado, para que o Espírito Santo encontre liberdade em nós de poder fazer aquilo para se cumprir o propósito para o qual Deus nos criou e nos formou. O avivamento vem, mas Deus quer nos ensinar algo que nós precisamos discernir e praticarmos neste tempo. E
Irmãos, isso é tão forte que no livro de Provérbios 22:6, vejam como é o chamado para a família, para se reunir as famílias. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Ou seja, para eu poder ensinar o meu filho no caminho em que eu tenho que ter o quê? Uma conversa com ele. E essa conversa começa primeiro, eu tenho que ter uma conversa com Deus, aprender de Deus, receber de Deus, e aí então eu tenho conteúdo para transferir à minha descendência. Primeiro eu tenho que receber de Deus, preciso receber a palavra rema, a palavra revelada, aprender a como me relacionar com Deus, para que eu tenha estrutura, eu tenha conteúdo, eu tenha capacidade de realmente alcançar a minha descendência. Nós temos um exemplo prático de uma situação semelhante, que está lá em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 9, aonde o rei Davi tinha ungido o seu filho Salomão como rei, como seu sucessor. Essa unção aconteceu quando Salomão tinha cerca de 19 anos de idade. Era um jovem. Mas um ano depois, quando ele estava com cerca de 20 anos, veja o que aconteceu. O que foi que Salomão discerniu? O que aquele jovem discerniu naquela época? Muito diferente do que muitos jovens hoje estão se perdendo por conta de não buscarem, de não terem recebido essa palavra. E a palavra nos ensina assim: dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade, pois sem a sabedoria, quem pode governar este tão grande povo? O que Deus está falando para os nossos líderes. Os nossos líderes, Deus está nos dizendo que os nossos líderes precisam buscar nele esse coração sábio para discernir entre o que é certo e o que é errado. Para que a igreja alcance um nível de avivamento, nós precisamos que os nossos líderes realmente sejam os primeiros a receberem, a discernirem, receberem de Deus as instruções de como se conduzirem. Deus está fazendo algo novo nesta terra com relação aos nossos líderes. E nós precisamos aprender aqui com Salomão. E você veja que no versículo 10, a palavra diz: o desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. E o que nós precisamos hoje buscar dentro dos nossos lares, como é que nós devemos nos conduzir, que tipo de comportamento nós estamos nos reinventando nesses dias para fazermos aquilo que agrade ao nosso Deus. E no versículo 12, ele ainda nos ensinou, a palavra nos ensina: farei o que pediste. Veja que Deus se agradou tanto que ele disse: farei o que pediste, e te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência. Como é que nós estamos nos conduzindo? Nós estamos sendo inteligentes nesta hora? Nós estamos usando a nossa inteligência para discernir o propósito de Deus e praticá-lo em nossos dias? Esta é uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Deus tem seus propósitos, tem sua maneira de nos conduzir, de nos ensinar. E Ele está nos dando essa oportunidade de nós usarmos não a inteligência humana, mas a inteligência que vem do céu, a inteligência que vem dessa palavra. Com essa inteligência, sim, aí a igreja experimentará, toda a terra entrará em um clima de avivamento. No livro de Josué, capítulo 1,
versículo 8, bastante conhecido. E a palavra nos ensina que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo, veja bem, agora, deste modo, se eu medito na lei, se eu medito nesta palavra de dia e de noite, e tenho cuidado de agir, ou seja, pratico o que nela está escrito, vivo o que nela está escrito, deste modo eu serei vitorioso em todas as minhas empreitadas e alcançarei bom êxito e serei bem-sucedido. Isso é a palavra do Senhor. O que nós precisamos neste momento não é nos atemorizarmos, não é ficarmos com medo. Existe uma realidade, existe uma circunstância, sim. Eu não posso negar o que está acontecendo. Agora eu sei de uma coisa, que eu tenho proteção. O sangue de Jesus está nos umbrais da minha casa. Eu tenho uma aliança com Deus que me ama. E este é o Deus que nesta hora Ele nos protege, Ele nos mostra como nós devemos nos conduzir. Aonde é que a nossa mente tem que se focalizar? Eu tenho que meditar em quê? Em vez de eu ficar focalizado nas notícias, que são demais, na televisão, nos jornais, não é que eu não vá ficar alheio a isso, não, eu vou me informar, mas a maioria do meu tempo, o maior espaço, a oportunidade que eu tenho agora, é de planejar o meu tempo e fazer, focalizar nesta palavra. Porque se eu focalizo nessa palavra, eu tenho uma promessa, de que nós alcançaremos bom êxito e seremos bem-sucedidos. Eu achei interessante uma palavra do pastor Cote, onde ele disse: os desastres são o megafone de Deus chamando a humanidade ao arrependimento. Então, isso que está acontecendo é como que Deus estivesse com o seu megafone, chamando toda a humanidade, em toda a terra, para ter uma conversa com Ele, uma conversa de arrependimento, uma conversa de confissão de pecado, uma conversa onde a humanidade está sendo convocada. Isso é uma convocação de Deus para aprender com Ele como dar os próximos passos, como serão os nossos próximos dias, e isso é em toda a terra. Impressionante quando nós vemos aqui a paternidade de Deus, como Deus nos ama tanto. Se nós formos aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 16, como esse versículo tem falado comigo, como esse versículo tem assim me consolidado e me fortalecido, porque Jesus nos deixou essa palavra. Jesus nos disse: não fostes vós que me escolhestes. Ao contrário, você pensa que foi você que escolheu Jesus? Não. Foi Ele quem me escolheu. Foi Ele quem me escolheu. E Ele diz mais: eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto. Então Deus nos escolheu para qualquer coisa, para viver com medo, para viver sem esperança, sem promessa. Não, ele afirma, é afirmativo: eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto. Interessante. E tem mais: e fruto que permaneça. Não é um fruto passageiro, não é um fruto perecível, são frutos eternos. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome,
ele o concederá a vós. Ou seja, se eu entendo, se eu tenho a convicção, se eu recebo o entendimento, o discernimento de que a fonte é Cristo, a fonte é Jesus, mas existe um protocolo. Para eu chegar a Cristo, eu tenho que passar pela cruz. Tudo passa pela cruz. Esses dias em que nós estamos vivendo é uma grande oportunidade que Deus está nos concedendo de nós irmos diante do Pai e nos rendermos. Pai, como eu devo fazer? Como eu devo me conduzir? Será que a maneira como eu vivo tem sido uma maneira justa? Essa maneira como eu tenho vivido os meus pensamentos são pensamentos agradáveis a ti? As minhas atitudes são atitudes que edificam a minha família? As minhas atitudes são atitudes que traz força, vida para as pessoas? São atitudes de vida e vida em abundância. Então, gente, povo de Deus, vejamos, o propósito de Deus, Jesus nos chamou para nós darmos frutos e frutos que permaneçam. Então, se eu entendo que o meu foco é Cristo e tenho que passar pela cruz, se tudo eu submeto à avaliação da cruz, aí sim eu posso chegar diante do Pai e tudo que eu pedi, Ele vai me conceder. Por que isso? Por que Ele me concede? Primeiro, porque se eu estou em linha com os fundamentos da cruz, aí então o Espírito Santo tem liberdade de agir em nosso favor. E Ele tem liberdade sim, e Ele faz sim. Por quê? Porque é a vontade do Pai. O que nós vamos solicitar, o que nós vamos pedir, estará 100% de acordo com a vontade do Pai. Porque eu estou em linha com a palavra. Filho, é hora de reflexão, é hora de nós pensarmos, de nós nos aprofundarmos, de nós discernirmos qual é, como é o verdadeiro evangelho da cruz. Aleluia, aleluia, que maravilha, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. E no versículo 17, a palavra ainda nos ensina: este é o meu mandamento. Este é o mandamento que Jesus nos ensinou, que Deus nos deu, que vos ameis uns aos outros. Aí vem, porque nós estamos em casa agora. Nós vivemos uma vida agitada. Todos nós temos muitos compromissos, muitas obrigações, muitas atividades. Mas Deus agora me chamou, me colocou aqui, nesse cantinho, para ter essa conversa aqui de pé de orelha, como disse o pastor Cote. Pé de orelha. Filho, você está verdadeiramente amando o seu irmão? Ou você trata com seu irmão uma coisa e quando dá as costas, e às vezes até na presença dele, você faz uma afirmação, mas daqui a pouco o veneno do seu coração destila uma faca, uma espada e corta aquilo que você mesmo construiu. Filho, o momento é um momento grave. Grave porque não podemos perder esta oportunidade de, em vez de olharmos para fora de nós, é a grande oportunidade que o Senhor está nos dando de nós olharmos para dentro de nós. É para dentro de nós. A vida, ela não está fora, ela está aqui dentro. A habitação do Espírito não é fora de mim, é dentro de mim. E eu não posso perder essa oportunidade. Eu ando muito aqui pensativo, refletindo. Senhor, o que eu poderia ter feito e não fiz. O bem que eu poderia ter feito e não fiz. Porque, filho,
Eu quero dizer aqui para os crentes, às vezes não é nem a atitude sua. Você às vezes tem atitude tremendamente louváveis, mas é o que está no teu coração. O Senhor não está olhando para as tuas ofertas visíveis, Ele está olhando para a oferta do teu coração. Jesus está olhando, me dando uma oportunidade nesta hora, que eu tenho discernimento de realmente eu descobrir o que é que tem dentro do meu coração. O que é que ocupa o meu coração? É a vida de Deus? É a vida de Cristo? Ou é a vida dos meus pensamentos? Do meu egoísmo? Do que eu acho que é? Do que eu, pelo meu conhecimento, pelo meu intelecto, não quero aceitar que Cristo faça uma obra nova, me reconstrua. Aleluia. No Evangelho de João, capítulo 21, 17, tem uma passagem de Jesus perguntando a Pedro para poder comissioná-lo. E no versículo 17, 20, João, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 17, a palavra nos ensina. Pela terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou angustiado, porque Jesus já tinha perguntado isso 2 vezes, e Pedro tinha dito que sim. Veja a sutileza aqui. É como muitos de nós vivemos e passamos por boas pessoas. Mas o que Jesus estava tratando aqui era do coração de Pedro. E Pedro ficou angustiado por Jesus haver lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E assegurou-lhe o Senhor: tu conheces. E assegurou-lhe: Senhor, tu conheces todas as coisas e sabes que eu te amo. Aí comissionou Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Amados, muitas vezes o mais fácil é fingir de que nada aconteceu. E é muito triste quando a gente vê isso. Você dá uma palavra, alimenta o outro, convence, como Pedro estava tentando convencer Jesus, mas Jesus estava no Espírito, a revelação vinha do Espírito, e Pedro ainda não estava sendo sincero. A terceira vez, como a palavra mesmo diz, quando Pedro ficou constrangido, ficou sentido, aí Pedro se tocou e descobriu o que era que Jesus estava falando. Porque quando Jesus perguntou por 3 vezes: tu me amas? Jesus falava do perfeito amor. Jesus estava falando para Pedro da essência da vida. Será que dá para nós pensarmos agora que nós estamos nas nossas casas? Não é para termos essa experiência? Não é para nós discernirmos que o que Deus quer conosco nesta hora é nos ensinar o perfeito amor, é nos ensinar como funciona a essência da vida. Enquanto Jesus falava da essência da vida, Pedro entendia amor como sentir afeto, ter amizade com o outro. Ou seja, Pedro estava ainda na mente. Na primeira vez que Jesus perguntou, na segunda vez, Pedro permanecia na mente. A terceira vez, por isso que Jesus não desistiu. Por quê? Porque Jesus tinha um propósito com Pedro. Pedro tinha uma missão na terra. Pedro tinha uma comissão a cumprir. E Pedro não poderia liderar essa comissão se ele não entendesse ainda o perfeito amor. Se ele não conhecesse, não tivesse tido uma experiência com a excelência
da vida, com a essência da vida. Por isso Jesus perguntou pela terceira vez: e eu e você? Não será que nós estamos em casa e ainda não descobrimos isso, ainda não temos essa experiência? Aqui não é julgamento, não é hora de se julgar, é hora de se buscar, de colocar as nossas perguntas para Ele, porque só Ele tem a resposta de vida eterna para nós. Jesus falava com Pedro de uma cura duradoura. Jesus falava de um arrependimento genuíno e não de um sentimento. É diferente, filhos. Existe uma diferença. Existe uma diferença e é grande essa diferença. Eu preciso ter essa experiência de um arrependimento genuíno que me conduza para toda a eternidade, cumprindo o propósito de Deus para mim na terra. Isso doeu em Pedro. E mesmo doendo no início, Jesus quer lavar as nossas feridas. Muitos de nós hoje estamos em casas meio inquietos, inseguros, medrosos, mas o sangue de Jesus tem poder. E o sangue de Jesus, Ele derramou o sangue na cruz para lavar as nossas feridas. Não pode haver cura sem limpeza, sem tocar na sujeira, sem tocar no problema. Não pode haver cura, filhos, enquanto nós não entendermos verdadeiramente que pecado é pecado. Não adianta. Nós temos que discernir: pecado é pecado. O mundo pode fazer o que fizer, pode legalizar aquilo que não era pecado, que ontem não era pecado, que era pecado ontem e hoje não é mais, porque o mundo, a igreja moderna vem legalizando, mas isso é problema da igreja moderna. O meu foco é a cruz e Cristo. É Cristo através da cruz. Pecado é pecado. Então eu estou na minha casa hoje tendo a oportunidade de refletir e buscar: Senhor, quais são os pecados do meu coração que eu estou aqui ocultando? Qual é a área do meu coração que tem aquele pecado escondido? Está ali oculto. E Satanás só esperando uma oportunidade de me acusar para me destruir. Nós estamos nesse momento nos fortalecendo, tendo a oportunidade de nos fortalecer como igreja, como a verdadeira igreja de Cristo. Pedro não podia mudar seu passado. Pedro tinha acabado de negar a Jesus. Ele não podia mudar isso. Mas Cristo Jesus era o único que podia mudar o seu futuro. Jesus era o único que podia, nesta hora, diante do arrependimento genuíno de Pedro, Jesus podia cumprir o propósito, o ministério de Pedro, a comissão de Pedro seria. E nós sabemos muito bem que depois disso, veja o pastor Pedro o que foi, como ele, a mudança que houve nele. Só um dia. Ele andou com Jesus 3 anos e meio. Eu não sei quantas pessoas se converteram pela ministração de Pedro, mas na companhia do Espírito Santo, só em um dia foram mais de 3.000 almas para Cristo. Aleluia! Gente, isso tem um valor, isso tem um segredo, isso tem algo que eu preciso discernir. Nós precisamos discernir e nós estamos tendo essa oportunidade. Esta é a hora. Filhos, a graça de Deus é maior do que o nosso pecado. O poder da cruz é mais forte do que o meu passado. Esquece o passado. Vamos viver agora, vamos nos entregar, nos render. A palavra nos diz em 1 de João 10, primeira carta de João 1,9, aleluia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Esta é a hora, filho. Esta é a hora, aquilo que eu não tenho tempo. Gente, é impressionante
a nação brasileira, ninguém na nação brasileira pode dizer que nunca ouviu falar no nome de Jesus. Essa atmosfera está cheia de ministrações, de palavras, de pregações, de intercessões, de atos proféticos. Esse país está marcado de norte a sul, de leste a oeste, de atos proféticos. E tudo isso era Deus preparando para que agora, diante desse confinamento, nós nos prepararmos para experimentarmos, entrarmos em uma atmosfera, em um tempo de avivamento, em toda a terra. Não é só no Brasil, é em toda a terra. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, também a palavra nos ensina: mas a todos quanto receberem, então eu tenho que receber, filho? Tem um protocolo, tem um processo. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Então, você veja hoje, escolha hoje. Você tem um Pai que lhe ama. Receba Jesus. Receba Jesus. Porque Ele diz: se você me receber, você agora é meu filho. E filho tem pai. Filho que tem pai é herdeiro. Filho é herdeiro. Nós não somos qualquer pessoa. Nós temos uma herança. E esta herança, Jesus consolidou ela, derramando o seu sangue ali na cruz do Calvário. Foi o sangue de Jesus que justificou a mim e a você que está me ouvindo. E se nessa hora você sentir, entender que Jesus está lhe dando uma oportunidade, aí mesmo onde você está, diga assim: Jesus, eu quero ser teu filho. Eu quero ser teu filho. Eu creio que você derramou o seu sangue no Calvário por mim. E eu quero ser teu filho. A partir de hoje, eu quero entrar por esse caminho. Quero mudar a minha vida. Porque eu sei que pelo seu sangue os meus pecados são perdoados. E eu posso ser recebido como uma nova criatura. Eu quero ser essa nova criatura. Escolha hoje. Você que ainda não teve essa experiência, tome posse. Esse é o futuro que Deus tem para você. Entre nesse futuro. O chamado de Pedro é fundamentado em seu amor por Cristo. Não em seu desempenho perfeito. Filho, nós somos falhos, nós falhamos. Mas Cristo não vai decidir por conta das minhas falhas. Ele vai olhar o meu coração. Qual foi a decisão que eu tomei no meu coração? Somos justificados pela presença de Deus em nossa vida. Receba esse perdão de Deus. Gere, crie novas oportunidades, novos relacionamentos. Entre pela porta do futuro que Jesus ali no Calvário abriu para mim e para você passarmos por essa porta. Filhos, Deus fala através de oportunidades. Em João capítulo 12, do versículo 1 ao 9. João capítulo 12, versículo 1 ao 9. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Diga aí, Lázaro estava sentado à mesa com Jesus. Você e eu
nós hoje fomos convocados a sentar à mesa com Jesus e com a nossa família. Com Jesus e com os nossos. Sentar à mesa, filho, significa que eu estou com o meu coração desarmado para ali ser confrontado. E o que tiver dentro de mim, que não esteja em linha com essa palavra, eu olho, se desligue de mim. Se desligue de mim. Eu deixo o meu farto fora da mesa. Porque na mesa com Jesus é onde eu estou descobrindo, onde eu tenho a oportunidade de discernir o verdadeiro amor, que é a essência da vida. E a essência da vida é Cristo. No versículo 3, veja que negócio tremendo. Maria, portanto, trazendo um frasco de alabastro, contendo um valioso perfume, feito de nardo puro. Eita Jesus! E quebrando o alabastro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. A casa encheu-se com o quê? A minha e a sua casa hoje, ela está sendo cheia desse bálsamo, porque esse bálsamo é a fragrância do Espírito Santo, enchendo o nosso espírito. É o Espírito Santo nos limpando, nos purificando através do sangue de Jesus. Somos nós verdadeiramente nos arrependendo, pedindo perdão, aprendendo a liberar um perdão de verdade, aquele que você não leva em conta, aquele que você não vai se aproveitar da oportunidade depois para ficar passando em vista. Não, não, filho, porque o Espírito Santo está nos tratando. Filho, sabe o que é que eu percebo mesmo? Deus está nos dando uma oportunidade aonde a nossa verdadeira personalidade e o nosso verdadeiro caráter estão sendo tratados. É uma oportunidade que Deus está processando a minha personalidade e o meu caráter. Com certeza, nós não seremos mais os mesmos. Isso não são palavras, isso é a verdade. É a essência de Deus quem está processando a minha personalidade e o meu caráter. Fazendo isso comigo e com você. Toda a nossa família está experimentando desse processo, em nome de Jesus. Versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou: por que este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ora, enquanto Maria estava aqui, fazendo uma oferta, fazendo um investimento no reino de Deus, para que ela tivesse a oportunidade de receber a revelação, para que ela colhesse a essência, o verdadeiro amor de Deus, que ia conduzir toda a sua vida, guiar toda a sua vida, enquanto Maria estava com o seu foco no céu. Judas estava olhando para a terra, para as riquezas da terra, do mundo. Judas não discerniu nem o tempo, nem a estação. Judas não discerniu a oportunidade que Deus estava dando. Maria ali, a ação de Maria, a atitude de Maria, foi uma oportunidade que Judas teve de se arrepender. Mas ele não deu atenção. E isso é uma lição para nós dentro da nossa casa agora. Não vamos desperdiçar esse tempo. Em nome de Jesus,
Não desperdice seu tempo. Deus está falando comigo e com você. Deus está falando com a sua igreja. Deus não quer que nós tenhamos o espírito de Judas Iscariotes. Nós precisamos absorver o espírito que estava em Maria. Nós precisamos discernir, são as verdades do céu. Nós precisamos conhecer o reino de Deus. Aleluia! Conhecer o reino de Deus. Versículo 5. Porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres. Ora, Jesus disse, que veja bem, ele não disse isso por se importar com os pobres, não, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, frequentemente tirava o que nela era depositado. Mas Jesus interferiu e disse, Jesus respondeu, deixa, ou seja, deixa Maria em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Ou seja, uma oferta especial, para um momento especial, um momento de julgamento. É o que nós estamos vivendo aqui agora. É a oportunidade que o Senhor está nos dando. E Jesus nos disse, quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. E ali, filho, entre os judeus foi criada uma trama para matar Lázaro. Mas no versículo 9, a palavra nos ensina, por outro lado, uma grande multidão de judeus, assim que soube que Jesus estava ali, veio, não somente por causa de Jesus, mas igualmente para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Interessante. Enquanto as pessoas estão com o seu tempo, seus pensamentos, os seus projetos voltados para o mundo, essas pessoas querem Jesus. Mas elas não querem, não é a essência do projeto de Deus para a humanidade. Elas querem as benesses de Jesus. Elas não foram lá porque elas amavam Jesus. Elas foram lá porque souberam o milagre que Jesus tinha feito. Principalmente um milagre bem recente que tinha sido a ressurreição de Lázaro. E eles foram lá até, eu fico pensando, será que ele ressuscitou mesmo? Será que ele está bem mesmo? Ver para crer. Mas Jesus não. Maria não. Maria foi a Jesus. Ali ela foi derramar o seu coração diante daquele que ela discerniu. Ela discerniu que ele era o Filho de Deus. Maria teve o discernimento e deu a sua melhor oferta. E é nesse espírito que agora eu oro para que você, filho, busque a presença do Senhor na sua casa, com a sua família. Faça uma reflexão do que é que tem no seu coração. Que você busque discernir como usar esse tempo, como aproveitar esse tempo para receber, para se apropriar do projeto de Deus para toda a humanidade. Projeto de Deus para a nossa família. O projeto que Deus verdadeiramente enviou o seu Filho. E ele passou 3 anos e meio entre nós, pregando a mensagem da cruz, nos ensinando a mensagem da cruz. E no final, foi ele mesmo que se entregou.
O que ele vinha ensinando, ele provou. Ele foi à cruz. Mas não foi por causa dele, porque ele não tinha pecado. Foi por causa de mim e de você. É porque o propósito é que nós tenhamos um relacionamento com o Pai. E nós só chegamos ao Pai através do Filho. Mas ele derramou ali o seu sangue para que eu tivesse hoje, fosse livre, eu tivesse hoje a oportunidade de me reunir com a minha família e dizer: Jesus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero aprender contigo. Eu não quero o ensinamento dos homens. Eu quero o teu ensino. Eu quero que tu mesmo, Senhor, grave as tuas palavras, o teu amor, a tua verdade no meu coração. Que todas as famílias nesses dias aproveitem essa oportunidade de conhecer Jesus. Pai, essa é a tua palavra. É o que tu colocaste no meu coração. E que esta palavra, Senhor, ela alcance a maneira sincera, como eu estou buscando receber de ti. E a verdade, assim como Marta ofertou, eu estou me ofertando hoje, para que essa palavra alcance milhares e milhares, que edifique lares, que seja um referencial, que seja uma oferta, em que nós estejamos contribuindo para que o avivamento venha na dimensão do teu Espírito. Em nome de Jesus.